O que está acontecendo no Brasil é que comumente a gente chama de briga de cachorro grande, ou seja, porradaria da melhor qualidade nas mais altas hordas do submundo da República de Banânios. Desde que o Ovo que Tudo Vê resolveu barrar a indicação de Bessias ao STF, o Janjo abriu uma luta franca, sabe daquelas tipo vale tudo? E nós vimos o coroar disso ontem, quando Alexandre de Moraes resolveu investigar COAF e Receita Federal por causa de certas matérias que a Malu Gaspar colocou no ar. Segundo o Ovo que Tudo Vê, esses dados só poderiam ser conhecidos por alguém da Receita Federal ou do COAF que investigaram certos ministros, parece que ao todo foram 2, indevidamente, porque afinal de contas, ministro não pode ser investigado sem autorização de quem? Dos próprios ministros. E obviamente que o Ovo que Tudo Vê disse, olha só, comigo não, violão, vou investigar. E aí subvencionou-se, né, aqui no Brasil, ao sigilo absoluto, total e completo. Em certos inquéritos, a coisa é tão sigilosa que nem o réu fica sabendo do que está sendo acusado e nem o advogado do réu fica sabendo como que vai defender o seu cliente. E uma outra coisa que é totalmente absurda é porque o cara que está lá no STF, que deveria ser o juiz, mas na verdade não é, está se fazendo de juiz, aí ele diz, eu vou abrir um inquérito. Não, meu filho, você não deveria poder abrir o inquérito. A nossa Constituição, as nossas leis dizem que você não pode fazê-lo, mas aí vai o Ovo que Tudo Vê lá e faz o quê? Abre o inquérito de ofício. E eu, como eu estou no meio disso tudo, eu estou torcendo pela briga. Nesse vídeo eu também vou atualizar a saúde do presidente Bolsonaro e finalmente parece que as coisas começaram a andar. A Defensoria Pública do Distrito Federal resolveu abrir uma investigação oficial para averiguar como anda a saúde de Bolsonaro lá no calabouço, né, da Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. E a oposição conseguiu emplacar um pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar a máxima atualização que eu consegui para vocês desses últimos 3 dias, que eu só saí para descansar um pouquinho e fui curtir uma praia ontem com meus meninos, com meu neto e o primo dele, mas parece que o mundo virou de cabeça para baixo, né? E por falar em mundo, a gente vai atualizar bastante vocês a respeito do Irã. Muita coisa está acontecendo lá, são mais de 20 mil mortos, pelo menos a mídia internacional está dando esse número. As imagens que chegaram ontem, da manifestação de ontem, que os patriotas, né, a população em geral iraniana, foi em peso para a rua novamente, já são mais de 15 dias de manifestação ininterrupta, e o regime está literalmente caçando manifestantes pacíficos. Donald Trump, por sua vez, deu uma resposta bastante característica de Donald Trump, apesar de ainda não ter feito nada, e o que leva muita gente a pensar que Donald Trump é um bufão, ou seja, ele só sabe fazer ameaças, mas cumprir que é bom mesmo, ele acaba não cumprindo. Calma, pessoal, lembrem-se da Venezuela, vejam onde está Maduro neste exato momento. Com o Irã não é diferente, existem muitos calcanhares de Aquiles para que uma operação mais efetiva, se é que você me entende, possa ser startada por Donald Trump, e eu vou comentar com vocês qual foi a última posição dos países árabes e aliados dos Estados Unidos ali na região do Oriente Médio. Olha, a coisa não tá boa não, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que é bastante importante pra gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, se você já é de casa, revisa tudo aí. E se você acha que o nosso trabalho é relevante, espalhe aí o nosso link nas redes sociais, pelos buracos digitais, por onde você anda, enquanto você os tem. Tá bom? Isso é muito importante porque aí ajuda a nossa voz a chegar mais longe, ok? Uma notícia animadora é essa que está na sua tela, que diz que a Defensoria do Distrito Federal abriu apuração sobre condição de saúde do presidente Bolsonaro lá no calabouço da Polícia Federal, com aquele som horroroso do ar-condicionado na cabeça dele de dia e de noite. O órgão, a Defensoria Pública, foi acionada pelos senadores Alci Lucas, do PL, e pelo Gustavo Gayer, também do PL. Parlamentares pediram que a Defensoria Pública verifique as condições de Bolsonaro na prisão, dadas as necessidades especiais do ex-presidente por causa dos problemas de saúde. Em nota, a Defensoria afirmou que a fiscalização e garantia de direitos fundamentais de pessoas sob custódia do Estado é parte de suas atribuições. Foi como se a Defensoria Pública do DF tivesse dado um recado, tipo assim, ó, Ovo que Tudo Vê, nem olhe para a minha direção porque eu sei quais são as minhas atribuições. Tenho aspas aqui da instituição. A instituição esclarece que atua de forma técnica, imparcial e independente, sem juízo prévio de mérito e que eventuais apurações seguem os trâmites legais e institucionais. Então, sim, nós podemos aguardar uma apuração, uma investigação. Não mais que de repente, como se fosse um milagre, o Carlos Bolsonaro veio a público dizendo o seguinte, que ele foi informado
de que o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sob custódia, sabidamente por todos, que sofre exposição contínua a ruído enlouquecedor intenso provocado por um equipamento de ar-condicionado central instalado, né, junto à parede da sua cela, recebeu protetores auriculares. Como suposta medida para atenuar a sua aflição. E o Carlos comenta que o fato por si só evidencia que os responsáveis têm plena ciência dessa irregularidade, que isso não poderia estar acontecendo, mas mantém a condição adversa e transfere ao custodiado o ônus para suportá-la com protetores auriculares. É o fim da picada. Eu espero que a Defensoria Pública do Distrito Federal possa fazer alguma coisa. Não menos importante, a oposição da Câmara dos Deputados também protocolou um pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente. Tá? São mais de 140 assinaturas, mas eles vão pedir isso a quem? Eles vão pedir isso ao algoz. Então é mais ou menos como se 140 representantes de judeus fossem fazer um pedido ao moço do bigode alemão, para dizer, tá errado isso aí que você está fazendo. Mais uma vez eu peço, orem pelo presidente Bolsonaro. Agora eu vou fazer um passando dos últimos dias que eu estive fora. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a República de Bananas, que já estava ruim? Eu achava que não podia piorar. Menino, tinha um calabouço naquele fundo de poço. Sim, tinha um calabouço naquele fundo de poço. O Ramiro Rosário, ele disse que a família Toffoli recebeu mais de 54 milhões em investimentos dos fundos ligados ao Banco Master e que estão sendo investigados por lavar dinheiro para uma organização nada ortodoxa lá de São Paulo. O Ramiro diz que são coincidências, supremas coincidências. Você podia já deixar aí nos comentários o que você acha, se tem alguma coisa a ver mesmo. Porque, gente, esse negócio de fundos, olha, o Peter, meu amigo lá do canal Mancapso, ele fez um vídeo explicando que esse negócio de fundos, às vezes você aplica no fundo e você nem sabe quem é o dono do fundo, entendeu? Porque o fundo era usado para lavar o dinheiro lá da organização. Às vezes você sabe, mas às vezes você não sabe. Então, né, precisa lavar, enxaguar a mente de vocês aí. O fato é que o amigo do amigo de meu pai entrou com os 2 pés na porta para desliquidar o Banco Master e tá tomando na cabeça. Por falar em ovo que tudo vê, corte de cristal, amigo do meu pai e Banco Master e dados sigilosos, nós vimos aí que muitas coisas interessantíssimas aconteceram logo após Joesley Batista ter dado um pulinho lá na Venezuela, mesmo a Venezuela com o espaço aéreo fechado, o avião de Joesley conseguiu entrar. Desde que Joesley voltou dessa batida, como num passe de mágica nessa nação encantada, a gente começou a ver pipocar um monte de informações não muito ortodoxas do ovo que tudo vê. As matérias foram encabeçadas pela jornalista Malu Gaspar, que foi um choque para todos nós, né? Que a Malu, gente, vocês sabem muito bem quem é a Malu. E o ovo que tudo vê foi sendo exposto. Agora ela tá, rente que nem pão quente, em cima do amigo do meu pai, e esses dados, segundo o que todo mundo acha, especialistas acham, e o próprio ovo que tudo vê acha, esses dados só poderiam ter sido conseguidos por Receita Federal, alguém da Receita Federal com senha, e alguém da COAF com senha, ou seja, funcionário público, alguém colocado lá, alguém que recebeu ordens, alguém que cumpriu ordens. E o que faz o ovo que tudo vê, ele diz, eu vou investigar. Porque agora é assim aqui no Brasil. Eu que estou ocupando aqui um lugar de juiz sem ser, mas eu resolvi que a lei não vale mais para nada. A lei diz que eu não posso abrir um inquérito de ofício, mas o que eu faço é abrir inquérito de ofício. E aproveitando a onda, eu coloco tudo em sigilo e está encerrado o assunto. É o que nos diz uma matéria de ontem à noite do Poder 360. STF investiga a Receita Federal e COAF sobre vazamento de dados. Alexandre de Moraes abriu investigação e órgãos sob supervisão do Ministério da Fazenda terão de mostrar quem foi a pessoa que acessou informações fiscais de ministros, no plural, do Supremo e seus parentes e quando isso foi feito. Poderia falar 3 dias e meio aqui sobre muitas coisas. Ontem eu assisti um vídeo da professora Paula Marisa a respeito do assunto que começou lá em 2019, esse desmantelamento do nosso judiciário. Nós fizemos, eu e a professora Paula Marisa, uma live no meu canal, dando a notícia das esposas com seus escritórios de advocacia, atendendo a clientes que tinham processos no STF naquela época, não tinha permissão da lei que tem agora. Naquela época era proibido mesmo. E live foi derrubada, canal desmonetizado, foi uma briga de cachorro grande, se é que vocês me entendem. E mais uma vez o que a gente está vendo no Brasil é o seguinte, lá nas altas cortes, nas altas hordas, ninguém se importa com o fato que veio da denúncia, mas sim
Quem foi o danado do denunciante? Que história é essa? Tá pensando o quê? Que pode ficar olhando vida de ministro? Pode ficar olhando vida de parente de ministro? De jeito nenhum. Só com autorização. Autorização de quem? Dos ministros. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Marizinha, em sua homenagem a essa minha volta. Diz a matéria que a Receita Federal e o COAF foram oficiados para fornecer explicações sobre quem teve acesso aos dados dos ministros e de seus parentes, algo que fica registrado por senha nos sistemas desses dois órgãos. Foram oficiados às autoridades e solicitados logs de acesso ao sistema. Não está descartada a quebra de sigilo telemático das autoridades lá responsáveis. Caso Moraes não considere suficientes as informações, sim, ele poderá requerer perícia nos computadores em que os dados são acessados. Olha, é uma administração para ninguém botar defeito, fala sério. E aí, o que você acha? Você acha que o ovo que tudo vê encontrará o seu algoz? Aquele que fuçou a sua vida, pegou as irregularidades e vazou para a Malu Gaspar? E mais ainda, eu te pergunto, você acha que a Malu Gaspar vai sofrer alguma coisa? Que a menina tá brincando com fogo, né? A gente achou também que vivia num país livre e que eu, por exemplo, Juninha, que só eu podia exercer o meu ofício de jornalista obedecendo ao meu sacerdócio. Mas não. Senti na pele. E aí a gente entra num assunto que está movendo o mundo, está abalando o mundo, que são as manifestações no Irã. Ontem à noite o Irã estava assim, ruas absolutamente lotadas, o povo desarmado, desnutrido, faminto, desesperado estava lá, exigindo liberdade, exigindo a queda de seu algoz. Tem muita notícia aqui sobre o Irã, pessoal, segura aí. Segundo a CBS News, as mortes no Irã podem chegar a mais de 20 mil iranianos, que são os manifestantes pacíficos que foram assassinados pelo regime. Informações que começaram a chegar do Irã ontem sugerem que a repressão das autoridades para acabar com mais de 2 semanas de protestos antigovernamentais generalizados provavelmente foi muito mais letal do que ativistas fora do país relataram. Com as linhas telefônicas reabertas para chamadas de dentro da República Islâmica, 2 fontes, incluindo uma dentro do Irã, disseram à CBS News nesta terça-feira, que foi ontem, né? Pelo menos 12 mil, possivelmente até 20 mil pessoas foram finalizadas pelo regime, porque lá é proibido, né? Aqui tá a manchete da CBS News, não estou falando nenhuma fake news, nada que não tenha saído na mídia do regime. E aí o Marcelo do Mundo Militar fala da notinha do Itamaraty, né? Porque por 2 semanas de manifestações e massacre, porque massacre não começou ontem, tá? 2 semanas de manifestações pacíficas e massacre, o Itamaraty, boca de siri, não abriu uma palavra para recriminar o regime, nem para se posicionar, como o mundo inteiro fez, recriminando o regime e recriminando o desrespeito aos direitos humanos, não é? E aí, quando foi ontem... Por que o Itamaraty não ficou de boca fechada? Nessa notinha, porque é notinha mesmo, minha, o governo lamentou as mortes, omitindo o fato de que essas mortes foram causadas pelo regime. Aliás, o governo Lula não condenou o regime por estar matando milhares de pessoas, dizendo apenas que eles devem resolver isso sozinhos, de forma soberana. Qual foi o recado de Lula? Ele disse para os Estados Unidos: quer parar de se meter na ditadura alheia? Você quer parar de se meter no massacre alheio? Que saco! Foi lá na Venezuela, agora vai ser com o Irã? Porque sim, na notinha nós podemos ler o seguinte, o Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana, apenas aos iranianos, era a mesma coisa que eles falavam dos venezuelanos. Cabem apenas aos venezuelanos decidirem se querem continuar sendo massacrados de forma rápida ou se querem continuar sendo massacrados de forma lenta através da escravidão, da miséria. Ainda defendeu aos atores um diálogo pacífico para um regime que, teoricamente, já massacrou mais de 20 mil manifestantes pacíficos. Que hoje, quarta-feira, o regime iraniano enforcaria um manifestante. Erfan Soltani, de 26 anos, ele será a primeira pessoa oficialmente condenada e executada por participar dos recentes protestos contra o regime dos ayatolás. Ele foi julgado e condenado à morte por fazer guerra contra Deus. Assim, olha, você não pode se manifestar contra mim porque eu sou a república. Você não pode pedir para que eu caia porque eu sou a democracia. Lembram? Pois é, lá no Irã a coisa fica pior. Fazer manifestação contra o regime é lutar contra Deus. E isso é crime previsto lá na Sharia deles. Essa coisa desse jovem ter o enforcamento marcado para hoje
suscitou em Donald Trump uma reação que, olha, é chocante até mesmo quando a gente sabe que trata-se de Donald Trump. Ele conversou com um repórter da CBS News e aí o repórter falou para ele, olha, eles estão matando milhares de pessoas e tem um enforcamento marcado, uma execução por enforcamento marcado para amanhã. O que você vai fazer? E aí o Donald Trump diz, quando eles começarem a matar milhares de pessoas e agora você estiver me falando em enforcar manifestantes, veremos como isso vai acabar para eles. Não vai acabar bem. E Donald Trump também jogou um pouquinho mais de gasolina na fogueira. Ele pediu para que manifestantes no Irã sigam protestando. Ele garantiu que a ajuda estava a caminho. O Mário Nassau trouxe ontem que o Donald Trump está tendo problemas com os países e as coligações ali da região. A Arábia Saudita, por exemplo, segundo o Mário Nassau, está pressionando o Trump para que não ataque o Irã, chegando a prometer a Teherã que não vai permitir que os Estados Unidos use seu espaço aéreo para atacá-los. Os estados do Golfo, eles estão temendo mais as represálias do que odeiam o regime iraniano, porque sim, eles odeiam, entendeu? Mas eles temem a represália. Segundo relatos, olha, a Arábia Saudita, Omã e Catar estão alertando Washington de que, se os ataques acontecessem, eles abalariam os mercados de petróleo e desestabilizariam toda a região. Riad, por exemplo, disse diretamente a Teherã que não se envolverá, ficou em cima do muro. Os Emirados Árabes Unidos mantiveram-se afastados das negociações e, aparentemente, mais dispostos a aceitar o caos. Tipo, olha, eu estou aqui em cima do muro, mas vocês resolvam aí. Resolvam soberanamente, você, Irã e os Estados Unidos. Então, assim, Donald Trump está tendo problemas com os países da região e talvez por isso ele não seja tão célere. Apesar dessas notícias que aconteceram ontem, né, através do Mário Nassau, tem um monte de gente achando que a coisa está muito perto de piorar, muito perto de escalar. E como o Trump já está tendo problemas com esses países, ele resolveu falar com o mundo inteiro de uma só vez para países que, porventura, tentem inibir ou impedir ou pressionar para que ele não tome uma atitude. Ele disse que vai taxar em 25% países que exportam para o Irã, incluindo o Brasil. O anúncio foi feito pelas redes sociais, sem mais detalhes. Brasil vende produtos agrícolas para o país do Oriente Médio. Os negócios estão em torno de 3 bilhões de reais. 25% fica salgado, fica meio que proibitivo. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que, principalmente para aqueles países da região, ficaria mais proibitivo ainda continuar fazendo negócio com os Estados Unidos na base de 25% mais caro. Então, vai ter chabu para tudo quanto é lado, gente. O negócio está tenso. Um pouquinho mais tarde, ontem, Donald Trump pediu para que os aliados dos Estados Unidos deixassem o Irã imediatamente. E duas notícias gravíssimas a respeito do Irã acabaram de sair, que eu quero atualizar vocês. Acabou de sair nesse exato minuto. Eu estou gravando para vocês mais de meia-noite, um pouquinho mais de meia-noite, para deixar aqui para vocês às 6h45. Parece que o regime iraniano está indo para as ruas com metralhadoras para resolver o problema contra os manifestantes, gente. Tem imagens lá no meu X, é só você me seguir, o link está aqui na descrição de todas as minhas redes sociais. E uma última notícia que veio através do Mário Nassau é que Donald Trump estava reunido com Rubio, Hegseth, Ratcliffe, a diretora de inteligência nacional, Gabardi, o chefe de Estado-Maior e conjunto Kane e o vice-presidente Vance sobre o que está acontecendo no Irã. Trump disse que está recebendo números atualizados sobre os mortos e que reagirá de acordo. E aí, o que você acha? Você acha que Donald Trump vai partir para cima do Irã com força e com vontade, ou você acha que ele vai tentar ainda na diplomacia através de pressão comercial, que eu também acho válido? Tá? Tudo é válido, qualquer coisa é válido para preservar o povo iraniano. O regime tem que cair, não é ir lá sacar o Ayatollah e dizer que o regime caiu, né? Muito complicado. Não. Se você também já começou a ter problemas em pagar as suas contas, apesar de ter triplicado o seu tempo de trabalho, então você tem que prestar atenção nesse recado que eu preparei para você. Para tudo que você está fazendo, preste atenção nesse recado. O IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito.
Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita, e para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Trabalhar com digital não significa só ter uma renda a mais, que já é muito relevante para a maioria das famílias brasileiras, mas ter liberdade e segurança. Por quê? Porque lá nas aulas que eu deixo para você gratuitamente no Zap do Daniel Alvarenga, você também vai ter acesso a cursos que vão te ensinar a trabalhar para ganhar em dólar e receber em dólar. E se você quiser, você já pode juntar os seus dólares fora do Brasil. Este é o ponto. Longe da pata suja desse sistema que só quer te escravizar através da desapropriação por impostos. Então, basta que você clique no link aqui que está na descrição e no comentário fixado, corra lá, vá saber melhor. É a profissão do futuro. Você pode garantir muito mais para a sua família trabalhando pelo digital a partir da sua casa, de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão da internet. Você só não vai se enfiar lá no Irã, pelo amor de Deus, né? Porque a Starlink lá tá só para quebrar um galho. Pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com, apoia a minha jornada, a nossa caminhada aqui, e eu mantenho também na descrição sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil, tá bom? Beijo no coração, fui!